alienação parental e o contraponto da lei. Caros amigos, homens e mulheres de bem, hoje é dia 31 de dezembro de 2020, dia em que faremos um balanço sobre a militância para a revogação da Lei 12.318/2010, conhecida como Lei da Alienação Parental, e quais ações em termos de militância para sua revogação fizemos ao longo dessa década. 10 anos de sua promulgação. Em 2012, nos vimos na contingência de fazer o enfrentamento à Lei da Alienação Parental, ou seja, a Lei 12.318/2010, e iniciamos por fazer um estudo profundo e muitas pesquisas para entendermos o que estava ou que está por trás dessa lei. Em vídeos anteriores, falamos sobre o que nós apuramos e podemos verificar que não estávamos sozinhos nessa demanda. Centenas de crianças padecem em mãos de genitores abusadores, tornando-se a vida desta criança e da genitora um verdadeiro inferno. Em 2016, lançamos uma primeira edição do livro Alienação Parental, o lado obscuro da justiça brasileira. E em 2019, lançamos uma segunda edição revisada e acrescentando o resultado de nossos estudos até aquele ano. Esse livro tornou-se a nossa tese e serviu para dezenas de estudantes que a utilizaram dela ao fazerem suas teses de conclusão de curso. Fomos ao Congresso Nacional em Brasília e, contando com amigos e mães que perderam seus filhos em face de uma inversão de guarda, no momento em que denunciavam os crimes contra os seus filhos praticados pelos genitores abusadores, faziam suas defesas, estes invocando esta malfadada lei. Demonstramos e provamos que esta lei estava e está sendo até hoje usada como excludente de criminalidade. Com o apoio do ex-senador Magno Malta, foi instalada, a requerimento dele, uma comissão parlamentar de inquérito de maus-tratos infantis em 2016, a qual teve seu término em 6 de dezembro de 2018, resultando desta CPI-MTI um projeto de lei número 498 de 2018, em que se pede a revogação desta lei. A Câmara dos Deputados, por sua vez, propôs o projeto de lei número 6.371 em 2019, com idêntico propósito. Em 2017, a doutora Patrícia Alonso e doutora Elizabeth Alonso foram ao Uruguai, na Assembleia dos Estados Americanos, e denunciaram esta perversa lei em vigor somente no Brasil. Ainda no ano de 2017, 15 dias passados da Assembleia da OEA, as doutoras mencionadas foram convidadas para irem ao Parlamento do Uruguai para dar instruções e orientação quanto a essa lei, isto porque lá tem em curso um projeto de lei com as mesmas características.
em novembro de 2019, a Associação das Advogadas por Igualdade de Gênero, sediada em Brasília, propôs perante o Supremo Tribunal Federal a ação direta de inconstitucionalidade, processo número 6273, em curso perante o Supremo Tribunal Federal, e naqueles autos, nosso escritório, Alonso Advogados, se fez constar como amigos curiae. Para facilitar, amigos curiae quer dizer amigos da corte. Tanto os projetos de lei no Senado e na Câmara dos Deputados, assim também a ação de inconstitucionalidade, estão em curso, aguardando seu desfecho, e esperamos que esta malfadada Lei 12.318/2010 seja revogada. No canal do YouTube Alonso Advogados Brasil, temos a cada dia acrescentando fatos novos que corroboram nossa tese em prol da revogação da lei da alienação parental. Embora já tenhamos concluído o caso que mais nos afligia, no entanto, continuamos na militância em favor de outras tantas crianças que tiveram a guarda invertida, tiradas do colo e dos braços da mãe e entregues ao genitor abusador. Agora, ainda mais, estamos patrocinando algumas causas nesse sentido, na procura de esclarecer os juízes, esclarecer o Ministério Público e os desembargadores de nossos tribunais sobre a insensatez da aplicação dessa lei. Ainda há poucos meses, em um dos processos em que somos advogados, ouvimos de um desembargador que a lei de alienação parental está, abre aspas, no mundo jurídico, fecha aspas, e tem que ser aplicada, apesar do processo que atuamos deixou para a criança decidir com qual genitor quer ficar, e esta decidiu ficar com a mãe genitora, sua protetora. No entanto, concluíram que a pecha de alienadora, ponho aspas, não poderia deixar de ser aplicada, como dissemos, porque a lei está no mundo jurídico. Não recorremos, mas em petição, ultimando nossa participação naquele processo, fizemos algumas afirmações para que pensassem. Assim dissemos. Contudo, na parte final do acórdão proferido, resolvendo a ação interposta, resolvendo a interpelação interposta, não foi feliz este tribunal empregando a pecha de alienadora à apelante. Não basta uma lei estar no mundo jurídico. O juiz não está adstrito a uma lei, se a mesma se mostra perversa e maligna à sociedade, como restou demonstrado ao longo do processo. Tem ele a autonomia de decidir segundo o seu convencimento livre. É assim que entendemos o artigo 371 do novo Código de Processo Civil, onde estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu consentimento. Quando existe a necessidade de decidir entre o direito e a justiça, se é uma lei perversa, nosso dever é posicionarmos
pela justiça. Existem muitos casos na história do mundo. Pontuamos como exemplo apenas 3 casos. Primeiro, o nazismo na Alemanha matou milhões de judeus, gregos, religiosos, negros, pobres e outros grupos, levando-os à câmara de gás ou ao fuzilamento. A pergunta que se faz é: era legal? Sim. Havia um ordenamento jurídico que amparava as ações de Adolf Hitler. Mas era justo? Claro que não. Segundo, o apartheid, nova legislação implantada na África em 1948, dividia os habitantes em grupos raciais, negros, brancos de cor e indianos, segregando as áreas residenciais, muitas vezes através de remoções forçadas. Pergunto, era legal? Sim. Havia um ordenamento jurídico em que a minoria regia o comportamento racial. Mas era justo? Claro que não. Terceiro, e o que dizer do Brasil? A escravidão de negros e índios, implantada no início do século XVI, vindo a ser abolida somente em 1888. Era legal? Sim, havia um ordenamento jurídico que a amparava. Mas era justo? Claro que não. E agora, entre aspas, alienadora, fecho aspas, é um termo legal? Sim, há uma nefasta lei que ampara a referida pecha. Mas é justo? Claro que não. Pela primeira vez na história do Brasil, pelo que se tem notícia, uma família teve a coragem de levar ao Congresso Nacional uma denúncia contra uma lei injusta e cruel. O resultado está aí. Entre os 5.000 documentos juntados na Comissão Parlamentar de Inquérito de Maus-Tratos Infantis, 1.600 documentos foram encaminhados pelos patronos do escritório Alonso Advogados. Consequência? De maio de 2017 até agora, dezenas de operações da Polícia Federal, denominada Luz da Infância, foram realizadas, resultando em centenas e milhares de prisões de abusadores de menores, mercantilistas da pornografia com infantes, produzidos especialmente dentro da célula familiar. No dia 29 de 11 de 2020, a Rede Globo levou ao ar no programa Fantástico uma matéria que enfocou as operações da Polícia Federal, agora identificando os abusadores, partindo da identificação das crianças, cujas fotos e filmes pornográficos feitos pelo genitor que tem a guarda foram postados na Deep Web. Em audiência pública no Senado, convidados que fomos em 25 de junho de 2019, Dr. Felício Alonso, eu que vos falo, lá estive presente. E no dia 15 de julho de 2019, lá estiveram doutora Patrícia Alonso e doutora Elizabeth Alonso. Doutora Patrícia Alonso, sendo afrontada por um gardenista que estava ocupando a tribuna,
Dr. Sérgio Moura pediu ela direito de resposta e no Senado fez o pronunciamento mais corajoso que se viu até agora e que ficou registrado na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Assim disse doutora Patrícia Regina Alonso. A afirmação que doutor Sérgio Moura havia feito e que também doutor senhor Arnaldino Paulino Rodrigues fez, é que ela é a maior alienadora do Brasil. E ela escreve assim: é a maior alienadora do Brasil. Isto foi publicado no Facebook 3 dias antes de eu ter a minha audiência. Eu sou a maior alienadora do Brasil porque, até então, todo mundo estava perdendo os filhos e não sabia o que estava acontecendo. Esse livro, e levantando o livro de Richard Gardner, disse: não é ele vendido no Brasil. Para a gente poder comprar, eu tive que pedir para pastores nos Estados Unidos comprarem e mandarem para mim, porque estavam escondendo de nós a verdade que estava por trás da lei da alienação parental e de Richard Gardner, o seu autor. Eu quero dizer que para vocês, que eu não escuto a voz da sereia. Dizer para nós que nós precisamos compartilhar nossos filhos, porque precisamos ter momentos agradáveis no salão de cabeleireira, porque queremos trabalhar, eu não teria nenhum problema em compartilhar a minha filha com meu ex-marido, se ele tivesse sido um pai exemplar ou cumprido aquilo que a Bíblia fala, entre aspas, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, fecho aspas. Quando eu li, continuou ela, o livro que Richard Gardner fala que o grupo que pode, a senhora Patrícia Alonso disse, quando Gardner, repetindo, disse que o grupo que pode se levantar contra ele é o judaico-cristão, eu falei, abre aspas, esse cabra comprou briga com a pessoa certa, fecha aspas, porque eu sigo os princípios judaicos cristãos. Eu não criei a minha filha para a pedofilia, não para a safadeza, e fui até o fim na defesa dela. Eu quero agradecer por vocês terem falado meu nome. Eu sou a maior alienadora do Brasil, sim, porque eu fui a primeira pessoa no Brasil que comprou este livro e falou, entre aspas, justiça brasileira. É isso que vocês querem para as nossas crianças? Fecha aspas. Eu quero continuar sendo mãe, prosseguiu ela. Eu quero continuar sendo advogada. Eu quero trabalhar da mesma forma, mas eu não admito que nenhum pai ou nenhuma mãe maltrate seus filhos abusando da autoridade. Sabe o que Richard Gardner fala aqui nesse livro? Porque a mãe não cumpriu com os seus débitos conjugais, então ela deve suportar o pai abusar de seus filhos. Abusar como? Através do incesto. Isto é de retrocesso. Isto é retrocesso. É retrocesso que eu estou querendo fazer, revogar a lei da alienação parental.
posso dizer para vocês que retrocesso para mim, ou progresso para mim, está escrito em Efésios, abre parênteses, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Fecha o parênteses. A partir do momento em que soubermos respeitar os nossos filhos, não vamos mais precisar ter briga aqui por guarda compartilhada, por divórcios e assim por diante. Há muita gente interessada para que se mantenha o litígio. Há muita gente querendo que a gente continue brigando e eu não vou, de minha parte, da parte da maior alienadora do Brasil, admitir que isso aconteça com as nossas crianças. Muito obrigada, terminou ela, sendo aplaudida por todos quantos se encontravam naquela sala de audiência. Mas não é só. Eu quero dizer para vocês e trazer à sua memória o que ocorreu no dia 24, último, véspera de Natal. Dia 24, noite de Natal. A meritíssima juíza Viviane Vieira do Amaral Baronense, que eu aqui profiro esse nome com todo o meu respeito, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi barbaramente assassinada pelo ex-marido com 16 facadas no rosto e pescoço, exatamente no momento que, atendendo ao comando da Lei de Alienação Parental, número 12.318/2010, artigo 6º, inciso 5º e parágrafo único, levava as 3 filhas para passar o Natal com o genitor, face à guarda compartilhada determinada pela Justiça. As notícias dão conta de que o ex-marido tinha um histórico de violência que ascendia à sua ex-namorada. E nos anos de casado já tinha praticado violência contra a juíza Viviane. E que mesmo depois da separação, continuava chantageando-a, fazendo devolver todo o dinheiro que ele havia pago de pensão alimentícia para as filhas. Pergunta-se, como pôde o judiciário permitir que o genitor violento, como era e é Paulo José Aronzeni, ter a guarda compartilhada? É legal esta decisão? Aí eu ouço o desembargador dizendo-me, abro aspas, a lei está no mundo jurídico e deve ser empregada. Fecho aspas, pois ainda não foi revogada. Mas é justo o que ocorreu e que já era previsível? Claro que não. Fica presente para que meditem. As crianças vítimas de inversão de guarda, entregues na mãos de seus abusadores, esperam uma resposta dos poderes da República, do qual o judiciário faz parte. Qual a resposta que darão a essas crianças? Ao longo de nossa jornada, podemos contar com os órgãos de imprensa, especialmente a televisiva,
embora também a escrita nos ajudou muito, a Record, a Globo, o SBT, veicularam matérias sobre a malfadada lei, mostrando para a sociedade o quão nefasta e perniciosa ela é. Como dissemos, no dia 29 de novembro próximo passado, no Fantástico, a Rede Globo levou ao ar mais uma matéria sobre o abuso de crianças no contexto familiar. E que vale a pena vocês procurarem lá no G9 e assistirem essa reportagem. Fantástico, Rede Globo, 29 de novembro de 2020. O Brasil todo e também no exterior já temos conhecimento do posicionamento de vários advogados, psicólogos, juízes e demais profissionais da área da família em desfavor dessa lei. O Brasil é o único país do mundo que tem essa lei de alienação parental e que, pela sua aplicação, tem causado a morte de crianças, a morte de mães vítimas dessa lei. Termino dizendo que, lamentavelmente, somos o país das incoerências. Somos o país das incoerências. Vejam só, temos a terceira melhor lei do mundo contra a violência doméstica. No entanto, ocupamos o 5º lugar em crimes de feminicídio, porque a lei não é empregada. Basta vocês verem a opinião de alguns juízes que ainda hoje, de uma forma doentia, se pronunciam contra esta lei. A revista Conjuntura Jurídica, Conjur, ela fez uma matéria no dia 7 de janeiro, em que ela mostra que o juiz Dr. Rodrigo de Azevedo Costa, juiz da Vara da Família e Sucessões do Fórum da Freguesia do Ó, juiz auxiliar, ele fala veementemente contra a Lei Maria da Penha e nega-se a fazê-la cumprir. Tem nojo, diz ele, da medida protetiva. É assim que a grande maioria dos nossos juízes pensam. E por causa disto, nós somos hoje o 5º país que mais mata mulheres no mundo. E aí a pergunta que eu faço: qual seria o meio para se impedir que esse crime fosse revelado, fosse consumado? Eu quero dizer a vocês o seguinte: a partir do primeiro instante em que este homem extravasa para fora a sua intenção de matar, além dele já ter matado em seu coração, ele vai fazê-lo na prática. Quando se ter uma notícia de violência doméstica, o homem já deve ser preso para evitar que ele venha a consumar o ato que ele prometeu fazer. De outro lado, somos o único país do mundo que tem a lei da alienação parental e que, por ser tão sórdida, medonha, queremos sua revogação. No entanto, sua aplicação, entre aspas, porque está no mundo jurídico, fecha aspas, tem causado o desastre físico e psicológico de centenas e milhares de crianças e genitoras no Brasil. E aí eu pergunto, qual seria o momento de prender o pedófilo, que era aquele que realmente pega a criança e faz mal a ela, ou aquele que a fotografa nua e vende a sua imagem para o mercadejor nojento dessa matéria, e esse manda para o exterior
e posta na Deep Web, qual seria o momento para que ele fosse preso? Na reportagem do Fantástico, vocês encontrarão lá a resposta. Em São José do Rio Preto, eu não vou citar o nome aqui, um desses bandidos que negocia imagens de crianças nuas havia feito imagens de figuras nuas de sua sobrinha de 4 anos, 5 anos de idade. E quando ele está no computador conversando com o comprador, o receptador dessa imagem, ele pergunta, o receptador pergunta a ele: e você já estuprou a menina? E ele responde com uma palavra só: desejo. A Polícia Federal estava acompanhando a investigação e que estava na escuta. Quando ele fala isto, imediatamente, quase que instantaneamente, ele entra na casa desse homem e o prende. Esse é o momento em que ele deve ser preso, antes que ele consuma o ato diabólico. Termino dizendo, ainda não alcançamos o nosso objetivo. Enquanto isto não ocorrer, estaremos sim na militância, mesmo que quietos e silenciosos. Não desanimaremos. Temos sido processados, sim, temos sido. Mas os bandidos gardenistas têm levado a pior. Por isso, eu peço aos senhores de bem, às senhoras, às mães, não tenham medo. Não tenham medo. Denuncie a autoridade competente. Conclamamos todas as pessoas de bem que procurem se lembrar dos deputados ou senadores que vocês elegeram, que vocês votaram, e exijam deles agora um posicionamento contra a lei de alienação parental. Juntos seremos mais fortes. E com Deus, muito mais ainda. Que Deus nos ajude. Ajude as nossas crianças, ajude as mães de nosso país e ajude os nossos governantes para que abram os seus olhos e vejam onde caíram, onde está o erro. Estaremos postando também esse vídeo no canal Alonso Advogados, Mensagem para a Alma, para que meditem sobre o que falamos e orem para que Deus dê um bom futuro para os nossos filhos. Até breve, querendo Deus.